Olhe, na sessão da Assembleia Legislativa de ontem, os deputados questionaram algumas ressalvas apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado em relação às contas do governo do Estado. Entre elas, falhas na transparência. Outro assunto polêmico foi o projeto que reajusta os salários dos cargos comissionados do Tribunal de Justiça do Estado. Põe na tela. Entre os projetos votados pelos deputados, o de autoria do Poder Judiciário foi bastante debatido. A matéria que autoriza o reajuste salarial dos servidores efetivos e comissionados do Tribunal de Justiça foi criticada pelo sindicato que representa os servidores, que não concorda que o reajuste seja também concedido aos comissionados. E aí lembramos que no ano passado teve aumento para os cargos em comissão e em alguns cargos o aumento chegou a mais de 200%. O Tribunal de Justiça de Sergipe já é conhecido por ter os maiores cargos em comissão do Estado e, quiçá, do país. Então, nós temos cargos aqui que chegam a quase 15 mil reais. E isso são quase 5 vezes o valor do que recebe um técnico. A deputada Ana Lúcia apresentou uma emenda ao projeto atendendo à solicitação do sindicato, mas a emenda foi rejeitada. Que esse ano esses cargos não fossem reajustados, e que esse percentual de 2,07% seja aplicado na convocação de concursados, porque este ano termina o prazo de convocação dos concursados. Nós mantivemos a posição, mesmo não sendo uma matéria do governo, mas a posição do deputado, de não diferenciar os trabalhadores no direito a ter um reajuste entre concursado e não concursado. Ao nosso ver, a discussão sobre se deve ter comissionado ou não no Tribunal de Justiça é outra. Agora, enquanto visão sobre a classe trabalhadora, um concursado é tão trabalhador quanto um comissionado. Os parlamentares também votaram pela aprovação das contas do governo do Estado referentes ao ano de 2015. O assunto também rendeu, isto porque, embora o relatório do Tribunal de Contas fizesse o encaminhamento pela aprovação das contas, também apontava uma série de ressalvas e alertas ao governo do Estado para correções. O deputado Pastor Antônio usou a tribuna e disse estar preocupado com alguns pontos colocados pelo TCE na análise das contas. O governo não vem cumprindo o pagamento de pessoal dentro do que é o limite. O governo, no ano de 2015, deixou de recolher para a Previdência. O governo tem sido passivo demais na cobrança dos déficits fiscais. O Tribunal de Contas pede que utilize as forças do Estado, tanto da Procuradoria-Geral do Estado, Ministério Público, Tribunal de Contas, para pressionar a arrecadação. Me parece que o Estado tem a receber mais de 6 bilhões de reais, esse dinheiro na mão de pessoas que tinham a obrigação de pagar e não pagam, e o governo não operacionaliza a arrecadação. E aí termina trazendo dificuldades. Ainda de acordo com o deputado Pastor Antônio, o relatório do Tribunal de Contas também fez um alerta com relação à transparência. Segundo o relatório, durante esse período, o Estado apresentava uns dados, depois substituía por outros, e isso aí atrapalha muito a análise do Tribunal de Contas. Então, são várias recomendações, como dissemos, sanáveis, que ele pode corrigir e deve corrigir durante a sua própria gestão, sob pena de, lá na frente, sofrer alguma penalidade mais grave. 7h02. Olha, sobre essa questão do Tribunal de Justiça, se o tribunal encaminhou para a Assembleia, se o tribunal tem um orçamento, se ele encaminhou para a Assembleia, estabelecendo um percentual para concursados, um percentual para comissionado, é porque o tribunal entende que é possível, dentro do seu orçamento, pagar. Eu, particularmente, não gostaria nunca de votar contra aumento de ninguém, seja concursado, comissionado, enfim. E é o que os deputados fizeram ontem. Foi aprovado o aumento dos concursados e aprovado o reajuste também dos comissionados do Tribunal de Justiça.